Eu abri uma editora chamada Mebius em novembro de 2024, dia 16 de novembro para ser mais preciso. Nesse vídeo eu quero contar para você um pouco por trás do processo de criação dessa minha editora, os desafios que eu venho enfrentando até hoje, a minha curva aí de progresso nesse meio tempo, quais planos que a gente tem aí para o futuro. Pode ser que ajude você na criação e desenvolvimento do negócio seu. Pode ser que te ajude a dar mais clareza sobre como que é começar um negócio, dos riscos que se assumem, do tipo de coisa que a gente consegue colher também de frutos. Enfim, meu intuito é conseguir agregar valor para você em relação a um processo de abertura em um nicho que não é tão fácil, né? O nicho da educação, principalmente de exatas, que é algo que por vezes não tem tanta procura quanto outros nichos. Então vamos lá. Eu criei a minha editora porque eu comecei a escrever livros, né, mais técnicos no ano passado. Eu escrevi o meu livro Matemática Básica, inicialmente em versão digital, em janeiro, fevereiro de 2024. E aí, mais pro meio do ano, eu decidi que eu queria publicar uma versão dele física também. E aí eu procurei uma editora para fazer um trabalho ali comigo e publicar aquele livro. Só que eu já entreguei o livro pronto, tá? O livro ele já estava 100%, entre aspas, editado. Era feito em LaTeX, com um projeto gráfico já elaborado. Então, o único trabalho que a editora tinha, vamos dizer, era imprimir ali o livro e depois colocar ali um tráfego para poder veicular. Então, as pessoas acessavam lá o e-commerce, compravam, enfim. Então, era um trabalho mais de marketplace, vamos dizer assim, né? De talvez um pouco de marketing do que do trabalho de editora mesmo. E aí eu fui percebendo isso ao longo do tempo e eu pensei, poxa, não faz muito sentido eu abrir mão de toda a receita do gerada pelo livro só para estar veiculando ali numa loja. Eu mesmo poderia fazer isso se fosse só isso, né? Ah, então eu fui lá e encerrei a parceria que eu tinha com aquela editora na época e decidi abrir a minha própria editora, inicialmente com o intuito de publicar os meus próprios livros. E aí esse processo ele foi feito em conjunto com a minha noiva, né, a Alana. Ela iniciou tudo ali comigo, me ajudou em toda a logística, em falar com os clientes, anotar os pedidos, colocar em planilha, controlar os gastos, fazer o envio mesmo logístico ali dos livros, né? No processo de embalar, separar os pedidos, levar até transportadora, mandar código de rastreio para os clientes. Foi algo extremamente laborioso e braçal nesse início, só tinha basicamente eu e ela. E a gente foi se virando como dava, e graças a Deus teve uma procura muito boa pelo meu livro de matemática básica. Ali, ainda pelo final de 2024, eu lancei também o meu livro de cálculo 1, né, a primeira versão dele, que hoje em dia nem tem mais em estoque. A gente fez uma tiragem dele de 500 unidades só e ela já foi esgotada. A matemática básica a gente fez mais tiragens. A gente já deve ter feito mais de 3.000 livros já em veiculação aí no Brasil, desde o início. E desses 3.000 de matemática básica, vamos dizer que talvez 1.000 tenham sido da primeira edição, 1.000 da segunda edição, e agora a gente fez uma tiragem de mais 1.000 da edição definitiva, que é a que está à venda no meu site agora, e o estoque ele já está acabando, está tendo muita vazão. Então eu fico feliz com isso, primeiramente, porque significa que as pessoas estão mais interessadas em melhorarem a base delas. É isso que é o intuito principal por eu ter criado esse livro. Está tendo muito sucesso, bastante procura pelos livros, e conforme o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo um pouco a ideia da editora de publicar não só os meus livros, mas livros de outros autores também. Então, recentemente a gente publicou, por exemplo, o livro de termodinâmica clássica do Matheus Coldeira, né? Um livro ali escrito por um autor que tem uma base já, um engajamento com o Turmasita, ele leciona para a Turmasita ali no Sul. É um cara que manja muito de história da termodinâmica, ele conseguiu contextualizar isso muito bem ali no livro, é um cara que tem formalismo, né, tem rigor, colocou ali mais de 150 questões anteriores de ITM no livro, então foi uma adição muito boa ao catálogo da editora e a gente tem uma agenda de lançamentos aí pro restante do ano com outros autores muito bem conceituados, né? Tem lá o Júlio Lombaldo, que está escrevendo um livro de cálculo numérico que a gente vai publicar daqui a algumas semanas. Tem o Yuri Galdino, que está escrevendo um livro de geometria que a gente também vai publicar daqui a um tempinho. Tem autores como o Ivan Guilhom, que a gente está em negociação para ver se a gente consegue publicar o livro dele de eletromagnetismo, que ele está escrevendo em conjunto com a professora do ITA. Então, além desses outros autores, tem uma série de livros meus também que estão sendo escritos nesse momento, né? O livro de mecânica newtoniana, o livro de álgebra linear, o livro de cálculo, a segunda edição mais completa.
Tem meu livro de buracos negros que eu escrevi já há muitos anos, de divulgação científica, eu quero colocar uma versão melhor dele no mercado. Livro de técnica de demonstração, né? Eu tenho um e-book sobre isso hoje, eu queria fazer uma versão física dele. Então, cara, tem muito material para a gente soltar agora nesse ano 2025. A gente está preparando ainda essa agenda para poder tornar ela pública, para vocês terem mais previsibilidade do que tem por vir. Mas dá para ver que as coisas foram tomando outras proporções, né? A empresa ela foi crescendo em termos de receita, a gente foi colocando mais pessoas para trabalhar com a gente. A gente tem uma equipe hoje de especialistas em LaTeX, de gente que trabalha com a parte de front-end, né, web design ali para poder montar nossos sites, fazer a manutenção. A gente tem gente trabalhando na frente de tradução, para a gente poder trazer obras ali do latim, obras do italiano, obras do inglês, que às vezes não tem a versão em português bem editada, ou às vezes não tem nenhuma versão em português mesmo. Então, tem bastante gente agora colaborando com o projeto, consegui delegar algumas tarefas e a gente está bem otimista para o crescimento dela ao longo desses próximos anos. Então, foi um processo extremamente difícil, porque eu sempre tive uma dificuldade muito grande em delegar tarefas em tudo que eu faço, né? Eu comecei a produzir conteúdo em 2020 e provavelmente pelos primeiros 4 anos, né, até 2024, eu nunca tinha delegado nada para ninguém. Eu tenho um padrão de exigência muito alto e eu tenho uma tendência a querer ficar muito no controle das coisas, né? Eu gosto de monitorar, de supervisionar, de, entre aspas, dar pitaco nas coisas, porque eu gosto muito da forma como eu faço a gestão das coisas que eu veiculo, né? Meu senso estético, as minhas ideias, a minha visão que eu tenho para o negócio. E aí, enfim, eu sempre tive esse histórico de tentar controlar muito as coisas, que não é algo de todo bom, né? Você tem que, em algum momento, começar a se desprender um pouco para que o negócio consiga rodar. Se tudo precisar passar pelo seu crivo, na maioria das vezes, significa que você vai estar desacelerando muito o crescimento do negócio. Tem que encontrar aí um meio termo, que eu ainda estou trabalhando em cima disso para que a empresa possa sair ainda melhor. Então foi difícil porque eu precisei demorar muito para poder achar as pessoas certas para trabalhar comigo. Em partes, essa demora foi consequência nos primeiros anos que eu produzi conteúdo, eu não tinha ainda tanto alcance. Eu comecei a crescer mais ali na metade do primeiro semestre de 2024, quando eu comecei a fazer mais animações. Foram as animações que levaram meu perfil de 8 mil seguidores para 60 mil, que é o que tem hoje. E aí, com essa visibilidade, eu consegui chegar em pessoas novas que realmente passavam pelo meu crivo ali de qualidade, minha exigência mínima, e conseguiriam realmente chegar junto, né, vestir a camisa e colaborar ali no projeto. Então, tive essa dificuldade na questão de delegar. Até hoje tenho dificuldades em questão a gestão de tempo. Então, que nem eu falei para vocês, tem vários livros meus que estão em andamento e estão andando a passos muito pequenos, porque muito do operacional dentro da empresa exige do meu tempo, né? De tomada de decisão, de ver como as coisas estão sendo feitas, de realmente botar a mão na massa e fazer algumas coisas no próprio LaTeX ali na edição dos livros, porque tem muito trabalho e pouco pessoal, não, uma equipe enxuta para conseguir fazer aquilo com um nível de qualidade alto. A própria produção do conteúdo também, para poder alimentar o interesse das pessoas ali no Instagram, aqui no meu YouTube, eu estou sempre postando conforme eu tenho tempo, responder os clientes ali por WhatsApp, fazer todo o suporte, né, para pessoas que têm dificuldade em acompanhar a entrega ou tem alguma dúvida, responder e-mails aos montes, enfim, tem uma série de etapas bem estratificadas ao longo aí da gestão de uma empresa que acabam tomando tempo, né, do gestor. E eu queria que meu tempo ele tivesse focado no conteúdo, em realmente escrever livros, em fazer mais animações, em trazer coisas para agregar valor para vocês e não ficar tão preso assim no operacional, né, e na gestão em si da empresa. Então essa é a minha vontade, eu quero chegar nisso em algum momento, eu estou trabalhando e delegando funções para algumas pessoas de confiança aos poucos, para que isso se torne concreto, mas minha dificuldade até hoje que eu tenho é isso da gestão do meu tempo. Falando das dificuldades em si em termos de produto de uma editora, tem umas coisas bem relevantes que você precisa levar em consideração se você quer fazer um trabalho de excelência, né? Se você só escrever ali o conteúdo do livro num Word da vida, colocar o número das páginas lá e fazer uma capa ali no Photoshop ou no Canva mínima, você pode imprimir e colocar para as pessoas comprarem, mas isso se distancia muito do que eu quero entregar para os meus clientes com a minha editora, né? Tem que passar por várias etapas de revisão do conteúdo, melhorar a questão ortográfica, questão de comunicação mesmo, o que você quis dizer com aquelas palavras. Às vezes o autor
na cabeça dele ele tem uma ideia muito boa, e na hora de executar, na hora de comunicar aquilo não ficou tão legal. Tem um trabalho de digitalizar figuras, de vetorizar elas, que às vezes o autor fez algo no Paint ou fez algo que pegou na internet e não pode, por direitos autorais. A gente tem que reconstruir digitalmente essas figuras e por meio de exatas. Isso é ainda mais desafiador, porque as coisas precisam ter precisão, né, geométrica, as coisas precisam estar no lugar onde elas precisam estar, nos mínimos detalhes. Então, existe mesmo uma série de cuidados, né? Escolha de tipografia, mancha tipográfica, margens, a padronização ali de estilo do livro, que no final, todos esses detalhes somados vão entregar uma experiência muito diferente para o leitor, seja ele um leitor atento, em que percebe esses detalhes, ou não atento, em que ele acaba desfrutando, né, desses detalhes, mesmo sem perceber de forma explícita ou de forma consciente, mas realmente faz diferença na leitura dele. E aí o que eu quis mesmo era me preocupar, né, instaurar dentro da editora essa cultura de se preocupar com esses detalhes, para que os clientes eles recebessem a melhor qualidade possível ali de experiência de leitura. Então, é mais uma coisa para manter aí no radar e fazer funcionar. O preço do produto é mais um dos desafios que a gente precisa manter ativo. A própria aquisição de clientes também é um desafio, né? A editora começou, obviamente, com 2 seguidores, eu e a Alana, e hoje a gente já está com quase 4.000 seguidores, em questão de talvez uns 5 meses, mais ou menos, né? 6 meses, vamos dizer, um semestre. Então, foi um crescimento bacana, mas que ainda não está no ritmo que a gente gostaria. Tem muitos processos de marketing, de anúncio e de conteúdo para poder fazer as pessoas se interessarem em chegar na página, para que tudo isso funcione, a gente consiga ganhar mais alcance, para que os livros cheguem em mais pessoas, que elas possam desfrutar desses livros. Tá? Tudo isso gera muito custo para a empresa também, custo de tráfego, custo de marketing, custo de produção do conteúdo, custo de manutenção do site, custo de produção dos livros. E esses custos acabam também refletindo um pouco no ticket dos livros, né, que a gente entrega. Todas essas etapas que eu falei para vocês, de cuidados que a gente toma para poder entregar, de fato, a melhor experiência de escrita para os clientes, o ticket dos livros acaba ficando não tão acessível como a maioria dos livros que a gente vê por aí. Sei lá, se for pegar um livro do Machado de Assis na Amazon, vai ter um ticket bem baixinho ali, porque é um clássico, tem milhares e milhares e milhares de tiragem desse livro que são feitas, isso barateia muito os custos. É um livro que tem diversas edições por aí, diversas traduções em domínio público, então ajuda muito a baratear o custo dessas coisas. E as obras que a gente entrega para vocês são obras ou inéditas ou obras que a gente precisa traduzir, mesmo tem um trabalho de reedição completa ali, né? É uma empresa que a gente está começando, então para ter espaço para crescer, a gente precisa reinvestir na empresa, precisa de capital. Então, tem muita coisa mesmo que precisa se preocupar e manter cuidado para que os clientes estejam ficando satisfeitos e conseguindo adquirir esses livros aí numa faixa de ticket aceitável. Então, enfim, eu acho que sumariza bem todos esses pontos que eu fui soltando aí, tentando organizar para vocês na minha cabeça, dos desafios que a gente enfrenta na editora, do que a gente já enfrentou. Mas eu tô bem feliz com a evolução que a gente teve nesse período aí de 7 meses mais ou menos, né? A gente tá crescendo em uma proporção legal, as pessoas estão conhecendo mais a nossa marca, dando feedbacks muito positivos. Todos os dias chega para mim um depoimento de alguém falando que comprou o livro Matemática Básica e conseguiu mudar completamente a base que possuía, que recomendou na faculdade, que o professor do cursinho já está recomendando. Já cheguei a mandar alguns exemplares como doação para algumas bibliotecas de Universidade Federal, de cursinho. Então, a minha expectativa é que com o passar dos anos, de fato, a editora ela consiga ganhar mais espaço no mercado, se torne mais conhecida e que as pessoas transformem, né, a sua educação e se tornem mais inteligentes por meio dos nossos livros. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que isso tenha te ajudado a dar um pouco de noção dos desafios que é empreender nesse meio e quem sabe pode te ajudar aí no empreendimento de outro setor que você vai fazer, que você tem interesse e também se você é consumidor do nosso conteúdo, né, dos nossos materiais, para ficar um pouco mais consciente e a par de todo o cuidado e o trabalho que é feito aqui da nossa parte, para que você receba na sua casa esses livros tão bonitos e tão bem feitos. Fechou? Então, muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê no nosso próximo vídeo.